Romanos, capítulo 3, versículo 23, onde lemos: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e todos dizemos amém. Como eu disse, hoje eu vou pregar para as nossas crianças. E crianças, se você está aí com papel, se não está, pede papel para a mamãe, para o papai, uma caneta, um lápis, porque inclusive eu vou pedir para você desenhar alguma coisa ou escrever alguma coisa daqui a pouco, e eu garanto, no final eu quero ver os desenhos, tá certo? E vou escolher aqueles que ficarem muito bonitos. Hoje, crianças, nós vamos aprender na palavra de Deus sobre o pecado. Nós vamos aprender hoje na palavra de Deus sobre o pecado. Crianças, vocês sabem o que é pecado? Sabem o que é pecado? Não estou conseguindo ouvir. Alguém me diga o que é pecado. Ah, muito bom. Tudo o que pensamos, fazemos ou falamos que não agrada a Deus. Então a gente pode dar vários exemplos do que é pecado. Por que uma criança de 6 anos de idade não me diz agora um exemplo de pecado? Quem tem 6 anos aí? Deixa eu ver. Eu não. Não, tu não tem 6 anos não. Uma criança de 6 anos. Quem tem 6 anos aí? Não fique tímido. Me diga, meu filho, um pecado. Está pensando. Tu não tem 6 anos. Tu vai fazer segunda-feira. Mentira é um bom exemplo de pecado. Pode ser? Tadinho, ficou sem graça. Desculpa, pastor. Não fica... Mentira é um bom exemplo de pecado. Aliás, eu conheço a história de uma mãe que perguntou para a criança: meu filho, por que você mente tanto? E o menino respondeu: mamãe, é porque a mentira é um socorro bem presente na hora da angústia. Crianças, vamos dizer de novo o que é pecado. Tudo o que pensamos, fazemos ou falamos que não agrada a Deus. Mas deixa eu fazer outra pergunta para vocês. De onde o pecado vem? Talvez já tenha acontecido com alguma criança aqui na igreja que fez alguma coisa errada. E aí a sua mãe ou seu pai te perguntou assim: mas por que você fez isso? E aí você ficou sem palavra para responder, não foi? Porque a verdade é que mesmo a gente sabendo que é errado, a gente quer fazer aquilo mais até, ou a gente quer tanto que a gente nem lembra que é uma coisa errada. Faz sentido para você, criança? A gente quer tanto que a gente nem lembra que aquilo é errado. Ou se lembra, faz do mesmo jeito. Sabe o que Jesus disse a respeito disso? O Senhor Jesus disse, tá aí, pede a sua mãe para te mostrar no resumo da pregação, seu pai para te mostrar no resumo da pregação. Em Mateus 7, 21, Jesus disse: porque do interior do coração, sabe o que isso quer dizer? De dentro do coração, saem os maus pensamentos. Aí Jesus fala muitas coisas mais graves ainda: os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Preste atenção, todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Crianças, vamos desenhar um coração. Só a forma do coração na folha primeiro. Desenhe um coração. Eu quero ver o coração no final do culto. Não demora, não é difícil de desenhar um coração. Só que agora você vai desenhar o coração muito sujo. Suja o coração aí com seu desenho. Eu vou dar um tempinho. E faz uma cara de doente no coração.
O Senhor Jesus disse que o pecado sai de dentro do coração e contamina o homem. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que é algo que é mais do que aquilo que a gente faz. A gente pode contar mentiras, xingar palavras feias, desobedecer e fazer um monte de coisas erradas. A questão é que a gente faz essas coisas por causa do pecado que está lá dentro do nosso coração. Tudo que pensamos, diga comigo de novo, tudo que pensamos, falamos ou fazemos que não agrada a Deus. Mas de onde vem? Do coração. Será que é possível que o pecado, olha a pergunta que o pastor vai fazer para você, é possível o pecado trazer algo de bom para a nossa vida? Mas veja só, às vezes a gente está lá, quem quebrou isso? É mais fácil dizer, na nossa cabeça parece ser mais fácil dizer assim, não fui eu, não é verdade? Porque se eu disser que fui eu, então eu vou ter que passar pelo aperto. Então veja só como é que o pecado funciona. O pecado funciona prometendo para a gente que se a gente fizer aquilo que não agrada a Deus, aquilo vai ter um bom resultado, aquilo vai ser bom para a gente. Lembra de Adão e Eva lá? Você aprendeu? A serpente ofereceu para Eva a desobediência e disse para ela que coisas boas viriam dali, que Eva ia ficar super poderosa, que Eva ia ser igual a Deus, e Eva quis isso. Mas na verdade, a palavra de Deus diz o seguinte, papai, mamãe, mostra para a criança o versículo aí no resumo em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Vamos dizer todos juntos? Porque o salário do pecado é a morte. Agora só as crianças com o pastor. Porque o salário do pecado é... Eu não ouvi bem. Com menos de 11 anos. 11 anos a menos comigo, hein? Porque o salário do pecado é a morte. O que é que o pecado traz para a nossa vida então? Morte. O pecado traz a morte para a nossa vida. E o versículo que eu li no começo da pregação, papai, mamãe, mostra aí para a criança no resumo, porque todos pecaram e destituídos. Crianças de 10, 11 anos já conhecem essa palavra, eu imagino. Mas as crianças menores, digam comigo, destituídos. Diga comigo, destituídos. Você sabe o que é destituído? Fiz uma boa pergunta. Você sabe o que é destituído? Não. Destituído é quando você tem uma coisa e aquilo é tirada de você. Você tem uma coisa e aquilo é tirado de você. Nesse texto, a Bíblia está nos dizendo, neste texto, a Bíblia está nos dizendo que por causa do pecado, nós estamos separados de Deus. Então, o pecado não traz nada de bom para a nossa vida. O pecado nos traz a morte. O pecado nos separa de Deus. E por que o pecado nos separa de Deus? Eu lhes direi. O pecado nos separa de Deus porque Deus é santo. Deus é? E sendo Deus santo, uma vez que Deus é santo, Deus não pode admitir na presença dEle nada que seja mal ou ruim. E o que o pecado é? O pecado é mal, o pecado é ruim. Vamos repetir para a gente aprender. O pecado é tudo que pensamos, fazemos ou falamos que não agrada a Deus. De onde o pecado vem? Coração. O pecado traz alguma coisa boa para a gente? O que ele traz? A morte e a separação de Deus. Você desenhou um coração aí todo manchado, não foi? Agora você vai desenhar. Papai, mamãe, ajude a criança a desenhar essa ideia. De um lado o coração, do outro lado Deus, e no meio um abismo, no meio uma separação. Papai, mamãe, ajude a criança, é um conceito importante para ela aprender, e com a sua ajuda ela aprenderá. Papai e mamãe já entendeu que hoje eu estou tentando ajudar todo mundo a entender como a gente pode ajudar as nossas crianças a ouvirem as mensagens todos os domingos. Desenhe o coração, do outro lado Deus, e no meio dos dois desenhe uma separação, um abismo.
Crianças, o que é um abismo? Não ouvi? O que é um abismo? Alguém disse aí com a voz bem forte. O que foi dito? É um buraco... Obrigado. É um buraco grande, é um buraco sem fundo. Nesse caso é realmente um buraco sem fundo. Agora imagina o seguinte, tá? Eu estou aqui, Deus está do outro lado, e entre mim e Deus tem um abismo. A Bíblia fala que tem um abismo, está lá em Lucas capítulo 16. Tem um abismo. Como que eu vou atravessar esse abismo? Ah, já sei. Eu vou tentar fazer uma ponte atravessando o abismo. Eu vou tentar fazer uma ponte com todas as coisas boas que eu faço. Vou tentar explicar isso para vocês, crianças queridas. Imagina que um homem morreu e chegou na porta do céu. E aí tinha um anjo lá na porta do céu e disse para ele: para entrar, você precisa chegar em 1000 pontos. 1000 pontos. Vamos lá, o anjo pega uma prancheta, um papel e começa a anotar. Você foi à igreja todos os domingos da sua vida? A pessoa diz: não, todos não, né? Tinha alguns domingos que eu não fui. Oh, que pena. Se tivesse ido todos os domingos, você ia ganhar 5 pontos. Mas como você não foi, vai ganhar 3 pontos. Você fez o bem em todas as vezes que você tinha que fazer o bem, em todas as situações, você ajudou as pessoas. Todas as vezes não, o anjo falou: que pena, se tivesse ajudado todas as vezes, tinha ganho 3 pontos. Mas como ajudou só algumas vezes, vai 2 pontos. Com os 3 pontos que você tinha antes, mais 2, 5. Rapaz, sentiu que o negócio estava difícil para o lado dele. Quantos pontos que tinha que chegar? 1000. Ele tinha 5. Você era membro da Igreja Batista Plenitude? Mais 1 ponto. É imaginação, viu, adultos? Você foi batizado? Mais 1 ponto. Então eu estava com 7 pontos agora. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Nada, nada, nada. Oh, que pena. Precisava chegar em 1000 pontos. Só chegou em 7. Então, se eu tentasse fazer a ponte até Deus com essas coisas, indo ao culto todo domingo, fazendo todas as coisas boas, eu não ia conseguir atravessar o abismo. Se eu tentasse fazer uma ponte para Deus, então, atravessando o abismo, chegando do outro lado, sendo uma boa pessoa, um bom filho, sendo uma pessoa que faz tudo certinho, eu não ia conseguir chegar do outro lado. Aí eu volto para a história do homem que tinha que chegar em 1000 pontos. Quando o anjo olhou toda a vida dele e disse que ele só tinha 7 pontos, ele ficou tão triste e disse: mas eu só vou conseguir esse tanto de pontos se Deus quiser. E o anjo disse: resposta certa. Você só vai conseguir esse tanto de pontos pela graça de Deus. Crianças, se a gente tentar passar esse abismo, fazer uma ponte para atravessar esse abismo, a gente não consegue. Mas quem consegue fazer uma ponte? Deus. Deus consegue fazer uma ponte. Então agora, papai e mamãe, ajude a criança a fazer um desenho, onde tem de um lado o coração, do outro lado Deus, no meio dos dois um abismo. Você vai ajudar a criança a fazer uma ponte em forma de cruz, os braços da cruz entre os dois lados do abismo. Ajude aí, eu vou dar um tempinho. Vamos lá? O pecado é tudo o que pensamos, falamos ou fazemos que não agrada a Deus. De novo, todo mundo junto? Tudo o que pensamos, fazemos ou falamos que não agrada a Deus. De onde o pecado vem? Do coração. O pecado traz algo de bom para a nossa vida? O pecado traz morte e separação de Deus. É possível atravessar esse abismo com qualquer coisa? Nossa! Não. Quem pode fazer a ponte para a gente atravessar o abismo? Deus. Como resolver o problema do pecado? 3 coisas para vocês. A primeira, arrependimento. Arrependimento. A palavra grande, digam comigo, arrependimento. Uma vez um papai aqui desta igreja pegou a sua criança fazendo uma coisa errada assim na hora.
A criança olhou para o papai e imediatamente começou a chorar. Só que depois que passou o susto, o que a criança voltou a fazer? A mesma coisa. Foi pega no flagra de novo, começou a chorar de novo. Depois que parou de chorar, limpou o rosto, papai saiu da sala, a criança, adivinha. Voltou a fazer a mesma coisa. Arrependimento não é só quando a gente chora. Arrependimento não é só quando a gente é pego no flagra, ou quando a gente é chamado a atenção, ou quando a gente é corrigido. Arrependimento é quando lá no coração, não é de lá porque o pecado vem? Arrependimento é quando lá no coração a gente entende que o que estamos fazendo é errado. Em segundo lugar, confissão. Diga comigo, confissão. Quando eu era criança, e quase todo mundo aqui tem uma história igual a esta para contar, eu vou contar porque é a minha. A minha mãe tinha no canto da sala uma mesa que tinha o tampo de vidro. Um dia eu, brincando na sala com uma bola, de tal maneira eu acertei o vidro com a bola que o vidro quebrou. Só que essa mesa, era tipo essa mesinha aqui do lado da cadeira aqui que o pastor senta. Ela ficava lá no canto, ninguém nem olhava para ela. Sabe o que eu fiz? Eu catei o vidro, enrolei o vidro num jornal, coloquei aqui dentro de uma sacola, saí de casa e botei no lixo na rua, voltei e deixei a mesa quietinha lá no canto dela. E você acredita que ninguém viu? Ninguém viu no primeiro dia, ninguém viu no segundo dia, no terceiro dia, nem meu pai, nem minha mãe, nem ninguém. Passaram-se dias e dias e dias, até que mais de uns 10 dias depois, a minha mãe pergunta: quem quebrou a minha mesinha da sala? Você acha que eu estava lembrando disso? E você acha que eu falei? Calado eu estava, calado eu fiquei. Até que a investigação continuou, foi chegando mais perto. Perguntaram para o meu irmão, perguntaram para mim: você quebrou, por acaso, porventura, talvez, você quebrou o vidro da mesinha? Não, eu não quebrei o vidro da mesinha. Foi o cachorro que quebrou o vidro. Você acredita que eu disse isso? Você acredita que eu dei uma desculpa ridícula dessa? Porque não só o vidro foi quebrado, ele foi recolhido, ele foi jogado fora. Obviamente não foi o cachorro. Mas aquilo me fez um mal tremendo. Durante alguns dias, a minha mãe sabia que era eu, meu pai sabia que era eu, por alguma razão eles decidiram me dar a chance de falar a verdade por mim mesmo. Aquilo me fez um mal terrível, e esse mal terrível só passou, escuta bem, criança, esse mal terrível só passou quando eu contei para minha mãe que era eu que tinha quebrado a mesinha. Deus criou algo que é a confissão, é quando a gente conta ou para alguém contra quem a gente fez algo errado, ou para Deus, em todas as vezes para Deus, nós confessamos que pecamos. E a Bíblia diz que a confissão pode trazer o perdão dos pecados. Eu disse, como resolver o problema do pecado? Arrependimento e confissão. Vamos, até agora nós aprendemos que o pecado é tudo o que pensamos, fazemos ou falamos que não agrada a Deus. De onde o pecado vem? Do coração. O que o pecado traz? Morte e separação de Deus. A gente consegue atravessar esse abismo por nós mesmos? Não. Só Deus pode fazer essa ponte. Como a gente resolve o problema do pecado? Arrependimento. Arrependimento, eu digo de novo, é reconhecer que o que estamos fazendo é errado. Confissão é quando a gente diz para Deus que pecamos, que fizemos aquilo que Ele não aprova, aquilo de que Ele não se agrada. Mas olha só, eu posso me arrepender e eu posso confessar o resto da vida e ainda assim não conseguir atravessar o abismo. Arrependimento e confissão não valem nada sem Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu te pedi para te ajudarem a desenhar aí a ponte que atravessa o abismo, qual é a forma dessa ponte?
uma cruz. Então escreva aí, Jesus. J-E-S-U-S. Criança, você ouviu antes da pregação, quando todo mundo estava cantando assim, alvo mais do que a neve. Você sabe o que isso quer dizer? Sabe o que quer dizer a palavra alvo? Alvo quer dizer branco. Muito obrigado. Alvo quer dizer branco. E neve? Quem aqui já viu neve? Olha, muita gente. No Maranhão tem muita. De que cor é a neve? Branca. Se você estiver num lugar que tem muita neve, muita neve, você vai ter que usar um óculos especial, porque ela é tão branca, um óculos escuro, porque ela reflete a luz e pode ofuscar a vista, de tão branca que a neve é. Mas a Bíblia fala disso lá no livro de Isaías. Eu não vou abrir o texto, eu vou só te contar o que está escrito lá. Está vendo aquele coração que você desenhou, todo sujo? A Bíblia diz que quando o sangue de Jesus lava o nosso coração, ele se torna mais branco do que a neve. O sangue de Jesus tem o poder de limpar todos os nossos pecados. O sangue de Jesus tem o poder de limpar todos os nossos pecados. A Bíblia diz, vou dizer de novo o mesmo versículo, se você quiser diga comigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só falta uma coisa então. O Senhor Jesus morreu por você na cruz. O sangue dele vai limpar o seu coração e vai te deixar mais branco do que a neve, isto é, sem mancha nenhuma, sem sujeira nenhuma, mas você precisa no seu coração aceitar o Senhor Jesus. Isto é, veja o versículo que a gente leu, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Sabe, você é uma criança que está aqui na igreja no domingo de manhã, e isso é uma coisa boa, você devia dar graças a Deus, porque tem muitos pais que não levam os seus filhos para a igreja. Eu não fui criado na igreja, meus pais não me levavam para a igreja. Tem muitas crianças que não estão aqui agora, você está. Você vai ter uma EBD excelente daqui a pouco, para poder te ensinar a palavra de Deus. Mas o seu pai pode aceitar Jesus, a sua mãe pode aceitar Jesus, o pastor, o professor da escola dominical, e você não. Você tem que aceitar Jesus com o seu coração. Isto é, vir a Jesus e pedir a Jesus que seja o seu Salvador. Agora, esta lição, adultos, vale para vocês também. O Senhor Jesus fez a obra dele na cruz, mas você tem que recebê-lo em seu coração. Você tem que crer em Jesus Cristo no seu coração. Crianças, agora nós vamos orar, tá certo? Então todo mundo curve a cabeça, feche os olhos. E se alguma criança aqui, hoje, quer entregar o seu coração para Jesus, faça essa oração que o pastor vai ensinar agora. Senhor Deus, eu te agradeço por Jesus, que morreu na cruz por mim, para me salvar. Eu te peço que perdoe os meus pecados e me dê a salvação. Em nome de Jesus. Amém. 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 Criança, se você fez essa oração de coração hoje, diga isso para o seu pai e para a sua mãe agora. E o seu pai e sua mãe vão continuar esse trabalho com você em casa, te ajudando a entender o que eu estava pregando aqui, melhor ainda do que eu falei, e te ajudando a entender isso e a crer nisso com todo o seu coração. Talvez alguém mais adulto do que uma criança também fez essa oração. A igreja está aqui para te ajudar a entender essa mensagem da parte de Deus. Ela não é só para crianças,
é para gente grande também, contanto que você venha ao Senhor Jesus com o seu coração. Eu quero concluir esta parte do culto. Nós estamos numa série de mensagens, e foi por isso que eu fiz esta mensagem diferente da minha mensagem de todo domingo. Nós estamos numa série de mensagens sobre tudo o que nós cremos, o que está no documento, na nossa confissão de fé. Antes de convidá-los a ler isto, eu queria dar uma palavra. Papai e mamãe, hoje foi uma experiência mais para você do que para as crianças. O objetivo é que os papais ajudem as crianças todo domingo a acompanhar a pregação. Eu não posso pregar nesse ritmo mais passado todo domingo, mas você pode ajudar a sua criança todo domingo a desenhar algo que represente a mensagem, a mostrar para a criança o versículo, ajudá-la a abrir a Bíblia, ajudar a criança a acompanhar a mensagem. A gente tem um objetivo em ter as crianças conosco no culto da manhã, é que desde pequenas elas aprendam como se oferece culto a Deus, como se ouve a pregação, como se envolver. Imagina se elas ficassem fora e entrassem aos 12 anos. Ah, pronto, agora vocês estão no culto. Nunca nem souberam como é que isso acontece. Seria péssimo isso, seria péssimo. Mas para isso dar certo, a gente precisa da ajuda do pai e da mãe. A gente coloca todo domingo um material de apoio lá. Por favor, não coloque o celular. O objetivo não é a criança ficar quieta. O objetivo é que a criança aprenda com o papai, com a mamãe, com o vovô, com a vovó, com o tio, com a tia, a aprender a ouvir a pregação, a aprender a palavra de Deus. Último ato, vamos nos colocar em pé. No verso aí do resumo tem algo que é para toda a igreja. Igreja, o que você crê sobre o pecado? No princípio, o homem vive em estado de inocência e mantinha perfeita comunhão com Deus. Mas, cedendo à tentação de Satanás, num ato livre de desobediência contra seu Criador, o homem caiu no pecado e assim perdeu a comunhão com Deus e dele ficou separado. Em consequência da queda de nossos primeiros pais, todos somos, por natureza, pecadores e inclinados à prática do mal. Todo pecado é cometido contra Deus, sua pessoa, sua vontade e sua lei. Mas o mal praticado pelo homem também atinge seu próximo. O pecado maior consiste em não crer na pessoa de Cristo, o Filho de Deus, como Salvador pessoal. Como resultado do pecado, da incredulidade e da desobediência do homem contra Deus, ele está sujeito à morte e à condenação eterna, além de se tornar inimigo do próximo e da própria criação de Deus. Separado de Deus, o homem é absolutamente incapaz de salvar-se a si mesmo e assim depende da graça de Deus para ser salvo. Amém. Oremos. Senhor, eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo complete a mensagem no coração de todos que ouviram, quer crianças, quer adultos. Que o Senhor, ó Deus, faça com que o plano de salvação seja entendido por aquele que ainda não entendeu e crido por aquele que ainda não crê. Que o Senhor, ó Deus, opere a obra maravilhosa, salvadora de Jesus Cristo em todos, crianças e adultos, para a glória do Teu Filho, o nosso Salvador. Obrigado, Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém.